Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. Mais um encontro da família MAP para realizarmos o culto do Evangelho no lar. Vamos fazer uma leitura de preparação, de harmonização das nossas mentes. Faremos um pequeno comentário e seguiremos com o nosso Evangelho. Então, do livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, a lição 37. Reparemos nossas mãos. A passagem evangélica diz assim: E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. Quem anotou foi Mateus, e está no capítulo 8, versículo 3. E Emmanuel nos diz: meditemos na grandeza e na sublimidade das mãos que se estendem para o bem. Mãos que aram a terra, preparando colheita. Mãos que constroem lares e escolas, cidades e nações. Mãos que escrevem, amando em louvor do conhecimento. Mãos que curam na medicina, que plasmam a riqueza da ciência e da indústria, que asseguram o conforto e o progresso. Todas elas se abrem generosas na direção do infinito, gerando aperfeiçoamento e tranquilidade, reconhecimento e alegria, conjugando-se abnegadas para a extensão das bênçãos da sabedoria e do amor na obra de Deus. Mas pensemos também nas mãos que se estendem para as sombras do mal. Mãos que recolhem o ouro devido ao trabalho em favor de todos, transformando-se em garras de usura. Mãos que acionam apetrechos de morte, convertendo-se em conchas de sangue e lágrimas. Mãos que se agitam na mímica estudada de quantos abusam da multidão para conduzi-la à indisciplina em proveito próprio. Mãos que ferem, que coagulam o fel da calúnia em forma de letras, que amaldiçoam, que envenenam e que cultuam a inércia. Todas elas se cerram sobre si mesmas, em círculos de aflição e remorsos, pelos quais se aprisionam as trevas do sofrimento. E reparemos assim a que forças da vida estendemos as nossas mãos. Jesus, o Mestre Divino, passou no mundo estendendo-as em auxílio de todos, ensinando, ajudando, criando, curando e afagando, aliviando corpos enfermos e levantando almas caídas. E para mostrar-nos o supremo valor das mãos
consagradas ao bem constante, preferiu morrer na cruz, de mãos estendidas, como que descerrando o coração pleno de amor à humanidade inteira. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, essa Emmanuel vem nos mostrando a utilidade que a gente pode fazer das nossas mãos. Né, Senhor? A mesma mão que afaga é a mesma mão Que bate. que esbofeteia, né? Então, essa pergunta que Emmanuel faz, reparemos assim, Nossas a que mãos. forças da vida estendemos as nossas mãos. Elas podem elevar, como elas podem massacrar, né? E a culpa é da mão. Eu não posso culpar a minha mão por eu dar um tapa. Não foi ela quem quis. Foi o né? nosso. Foi a minha vontade que fez aquilo. Então, essas mãos a gente precisa, assim como a gente escolhe o caminho que a gente quer seguir, a gente também tem que decidir o que vamos fazer com essas mãos. Essa metáfora, né, que Emmanuel utiliza, né, das mãos, a gente pode trazer para a nossa vida, para o nosso corpo, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, né, Célia, com relação a todos os nossos irmãos de caminhada. O que estamos fazendo com as nossas mãos com relação aos nossos irmãos de caminhada, mas o que nós estamos fazendo com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, com as nossas decisões. Aqui Emmanuel, quando ele diz assim, mãos que curam na medicina. Quantos exemplos nós temos? Verdade, mas temos mãos também estão que sendo provocam, utilizadas, que fazem. com outras A finalidades, especialidade é outra. Infelizmente. Mãos, ontem até no nosso estudo do Evangelho, a Cláudia comentou isso. Quando chegou nesse mãos que curam pela medicina, mãos do obstetra, que traz aquela criança ao mundo. Nós temos a outra mão. A outra mão, que tira a possibilidade dessa. Então, as nossas mãos são ferramentas que nos foram dadas e que são comandadas para fazer o bem. Célia, pelos nossos pensamentos, pela nossa vontade. Pela nossa vontade. Que a gente faça essa reflexão, o que nós estamos fazendo com as nossas mãos. Estamos utilizando-a para o bem ou estamos utilizando-a com outra finalidade que não essa? Porque com certeza, tudo que Deus faz, tudo que Deus cria é para o bem. É verdade. E essas mãos não foram criadas para o mal, né? Para estarem fazendo o mal. Não foram, com certeza. É isso mesmo. Então nós vamos fazer a nossa prece. Antes da prece, vamos pedir para que... Vamos colocar um copo com água. Essa água, meus irmãos, a espiritualidade, com a permissão do nosso Pai, vai trabalhar essa água e ela vai ser magnetizada. E que esperamos, contamos, necessitamos, e se for do nosso merecimento, nós vamos encontrar nessas águas toda a medicação que nós necessitamos para o nosso corpo físico, para o nosso corpo mental, para o nosso corpo espiritual.
Então vamos fazer a nossa prece, rogando sempre a Ti, Pai. Rogando e agradecendo, demonstrando a nossa imensa gratidão pelo dom da vida que Tu nos deste. E nesses momentos, Pai, aonde realizamos o culto do Evangelho no lar, esse culto que queremos, que precisamos, Pai, fazer com que cheguemos mais pertinho de Ti. Esse culto aonde Te pedimos, Pai, nos ajude a abrir os nossos corações para que possamos sentir no Teu calor, para que possamos perceber o Teu carinho. Porque sabemos, Pai, que Tu nos ama a todos, mas nós somos ainda muito endurecidos. Então, Pai, Te pedimos que a Tua luz envolva todos os lares desse orbe, Pai, desse orbe que nós temos por moradia, iluminando, transmutando todas as energias que nós levamos para dentro dos nossos santuários. E que possamos, Pai, a partir dessa higienização, que possamos reiniciar um relacionamento harmonioso, respeitoso com esse pequeno grupo familiar que nos foi dado como primeiro ensaio para a nossa relação com o mundo. Que assim seja, Pai. Graças a Deus. Graças a Deus. E agora, Decélia, nós vamos ler um trecho do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, fazermos um breve comentário também. E o capítulo escolhido foi o capítulo 16, que tem como título Não se pode servir a Deus e a Mamon. E nós vamos ler o item 8, que vai falar da desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Não o são por uma razão muito simples, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade a cada um daria uma parcela mínima e que insuficiente, que supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito, pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que supondo-a possível e durável, tendo cada um somente com que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade. Que, admitindo desse ela a cada um o necessário, já não haveria o aguilhão que impede os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente, de acordo com as necessidades. Graças a Deus. Graças a Deus. Essa
Primeiro, não se pode servir a Deus, A Deus e a mamon, é mamon, né? né, Célia? Acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre esse título, né? Que é importante a gente entender quem é mamon, Quem é mamon? né? Então, não se pode servir a Deus e a mamon. Mamon aqui, Representa a materialidade. a né? materialidade. Então, a O gente... ter, É. o dinheiro em última instância. Então, esse capítulo, o capítulo 14, ele é dedicado... Capítulo 16. Capítulo 16, desculpa. Ele é dedicado a nos mostrar essa impossibilidade de servir a Deus e a mamon. Você não pode, a gente não pode ser e dar extremo valor ao ter. Ou a uma coisa ou a outra. Como tem um outro capítulo aqui, aonde ele vai... Aqui é desigualdade das riquezas, tem provas e misérias, então são todos os capítulos relacionados a isso, a essa impossibilidade. E aqui, quando fala da desigualdade das riquezas, a doutrina espírita, Nivaldo, Sim. ela nos diz que Deus nos ama a todos igualmente. Aí, então, por que existe desigualdade? E logo Né? na primeira leitura, a gente já entende, né, Célia, que se nós levarmos em consideração apenas esta vida, Essa vida. nós não vamos entender. Mas nós estamos aqui no entendimento do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Levando em consideração a nossa vida espiritual. Hoje... Sabemos que não é a nossa primeira encarnação. Não, não é. Então, se hoje não temos nada e o meu irmão tem tudo, por que essa desigualdade? E aí é preciso que a gente faça essa ponderação. Não vamos levar em consideração só a vida atual. E também a Kardec nos diz, né, Nivaldo, que não seria possível, porque nós não somos, a nossa inteligência não é igual para todos. Não somos igualmente inteligentes. Não somos. Nem laboriosos. Nem laboriosos, nem ativos. Nem ativos. Nem sóbrios para preservar. Nem previdentes. A gente sabe, né, Célia? Infelizmente, pessoas que guardam mais, que poupam mais que as outras, usam o necessário, aqueles que usam o necessário e aquilo que não tem. Né? Então, nós somos diferentes. Somos seres diferentes, com entendimentos diferentes. Então, a gente, nesse trecho que foi lido do Evangelho, lá no final, quando diz assim, se Deus a concentra em certos pontos, para daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Então, se eu retenho uma riqueza monetária muito grande, isso não é para o meu deleite, não é. Só para o meu gozo não foi. Deus não me deu isso, sabe? Só para satisfazer as minhas vontades. Eu tenho que abrir meus olhos e olhar ao meu redor. Eu tenho que expandir isso de acordo. Então eu tenho que pegar toda a minha riqueza e dividir com todo mundo? Não, não é isso. Mas eu tenho. Você pode gerar empregos. Eu posso gerar emprego. Pode gerar empregos. Você pode gerar condições para que os irmãos possam também se beneficiar de alguma forma, mas dessas facilidades que me foram dadas. Não me foram dadas por privilégios. Então a gente precisa pensar. Porque, né, Célia, nós somos só usufrutuários de tudo aqui. Né? Nada é nosso. Passagem Nada que nos diz que nós somos usufrutuários. Então tudo aqui que nós usamos
nós vamos deixar. E assim, Nivaldo, é em tudo. Na minha inteligência, se eu sou assim uma pessoa muito inteligente, eu tenho que dividir, eu tenho que ajudar Exato. aquele outro É irmão verdade. que tem menos, que tem mais dificuldade. Com né? certeza. Então, tudo nosso é assim. Graças a Isso Deus. tem a ver com a nossa página de abertura A nessa nossa área. página de Que abertura. nós estamos fazendo com as nossas mãos, Que com a nós nossa estamos. inteligência, Isso. com o nosso corpo, com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, o que, em essência, estamos fazendo aqui nessa encarnação. E cada um de nós possa dar o nosso melhor, sempre. Sim, graças a Então, Deus. Célia, graças a Deus, chegamos ao final do nosso Evangelho no Lar, após essas reflexões. Vamos pedir a Deus, aos espíritos amigos que estiveram aqui nos assessorando e a cada um que estiveram nas residências, nos lares, nos hospitais em que vocês estejam aí acompanhando, que eles possam ter minimizado, apaziguado, levado a paz necessária, o entendimento, a compreensão a cada um de vocês, a cura. E que agora nós possamos ter, após esse entendimento, pedindo sempre a Deus que esteja sempre a nos acompanhar, a nos proteger, a nos guiar, a nos intuir, a nos inspirar, sempre nesse caminho do bem, para que possamos ter muito definido qual a melhor utilidade a fazermos com as nossas mãos, com os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes. Que Jesus, então, nos abençoe, nos proteja nessa noite iluminada e que possamos ter um final de domingo repleto de muita paz e de muita esperança e que tenhamos uma semana repleta de muitas realizações. Graças a Deus. Graças Vamos a Deus. beber a nossa água. Paz e bem, paz e luz, Paz. paz, Muita muita paz. paz.